Zenivaldo, você tem falado tanto nessas barbas de velho, mas na verdade eu não sei para que de fato servem essas plantas. Então, pessoal, ao longo desses últimos dias aí, com as minhas postagens, muitas pessoas começaram a me perguntar para que de fato serve essas plantas aqui, essas barbas de velho. Tem pessoas que nem sabem que isso aqui são plantas. Então, muitas dúvidas surgiram, muitas pessoas entrando aí no meu privado para poder estar perguntando sobre isso. E o vídeo de hoje eu vou justamente estar tirando aqui algumas dúvidas a respeito dessas plantas aqui. Mas antes de ir direto ao assunto, eu já vou pedindo aquele like que é muito importante para fortalecer o canal. Para aquelas pessoas que ainda não é inscrita no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para que assim vocês recebam as próximas atualizações a respeito das minhas publicações. E se você deseja ajudar o canal ou ter aí a sua dúvida tirada de forma bem direcionada, de forma bem específica, fique à vontade para poder estar contribuindo aí com qualquer valor. Eu vou deixar aqui o meu Pix aqui embaixo, e aí se você se sentir à vontade ou puder, pode estar contribuindo e eu estarei aí tirando a sua dúvida de forma bem específica a respeito do cultivo de orquídeas, a respeito do cultivo de barbas de velho. Então fique à vontade. Pode ser qualquer valor. O valor que você puder ou o valor que você achar conveniente. Então, pessoal, sem mais enrolação, sejam bem-vindos ao canal e vamos aqui para o que de fato nos interessa. Primeiro eu vou esclarecer sobre o que é isso aqui. É planta? Não é planta? É vivo? Não é vivo? É orquídea? Não é orquídea? Então, pessoal, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que de fato são essas barbas de velho aqui, nas quais eu tanto falo. As barbas de velho nada mais são do que uma planta. Ela é uma planta do grupo das bromeliáceas. Então, essas plantas aqui que vocês estão vendo penduradas, isso aqui é uma bromélia. Então, ela pertence à família das bromélias. Ora, se essa barba de velho ela é uma planta pertencente à família das bromélias, logo ela é viva, né? Se ela é viva, ela precisa de alguns cuidados. Então, pessoal, essa bromélia aqui, o nome científico dela é Tillandsia uneoide, e ela é uma planta que ela vegeta em seu hábitat natural dessa forma, assim, ó, enroscada nos galhos de árvores. Ela é meio que, não digo que ela seja uma planta trepadeira, porque a planta trepadeira é aquela planta que ela tem um sistema radicular e ela acaba de certa forma ali se prendendo a alguma coisa para poder ela se desenvolver. No caso das barbas de velho, ela é desprovida de sistema radicular, ela não possui um sistema radicular, ela não possui raízes. Simplesmente elas se enroscam nos galhos de árvores, dessa forma aqui que vocês estão vendo, e elas vão crescendo. Quando a gente cultiva essas plantas, a gente coloca nelas um pendurador, que pode ser de arame ou pode ser de um barbante, e a gente pendura e elas vão crescendo aí normalmente. Agora, pessoal, eu quero deixar, eu sempre deixo claro aqui uma coisa. Essas plantas aqui são plantas bem sensíveis e precisam de um pouco de cuidado. Ao mesmo tempo que elas são plantas assim que crescem muito rápido, de forma muito fácil, mas a gente precisa também ter alguns cuidados justamente para que elas não venham a morrer. E todos os meus vídeos que eu falo sobre barbas de velho, eu estou sempre falando da importância da preservação ambiental. Zenivaldo, eu achei suas barbas de velho muito bonitas. Eu fui pescar na beira de um rio e eu encontrei um monte dessas barbas de velho e eu trouxe para casa. Tá certo isso?
Olha só, pessoal, não. Zenivaldo, por que você tem tantas barbas de velho e você está dizendo que eu não posso fazer isso? Primeiro, pessoal, porque essas plantas, elas são plantas nativas. E a gente sabe que é ilegal a gente retirar plantas nativas da natureza para cultivar ou para comercializar. Zenivaldo, e por que você adquiriu todas essas plantas? Pessoal, hoje em dia tem orquidários que vendem, tem muitos sites aí que vendem de forma legalizada, entendeu? Que a gente pode estar cultivando essas plantas sem ter que retirar da natureza. E uma coisa bem interessante, além de ser ilegal a gente retirar elas da natureza para poder a gente estar cultivando ou comercializando, tem aquela questão, porque essas plantas elas são muito sensíveis e elas são consideradas indicadores ambientais. Zenivaldo, o que significa isso? Indicadores ambientais, porque essas plantas, elas, quando o ambiente ele está em desequilíbrio, ela começa a perceber. E ela começa a perceber como? Ela começa a morrer. Então elas são plantas sensíveis. Então elas não suportam ambientes desequilibrados. Isto é, ambientes poluídos. Então ela morre facilmente. Então se a pessoa foi lá, na beira do rio, e viu lá um monte dessas plantas na árvore, e aí ela foi lá e removeu essas plantas. Além de ser ilegal, essas plantas elas não vão sobreviver, porque lá na natureza elas estão em equilíbrio. Então se a gente vai lá e retira, ela vai ter dificuldade para se adaptar, porque vai retirar de um ambiente equilibrado para ir para um ambiente em desequilíbrio. E como ela não suporta ambientes desequilibrados, que são os ambientes poluídos, ela vai morrer, entendeu? Ou ela vai ter muita dificuldade para poder se adaptar. Então, a gente precisa ter isso em mente. E agora aqui eu vou falar da importância dessas barbas de velho. Então, essas barbas de velho, elas são importantes, pessoal, justamente porque retarda a umidade no ambiente. Zenivaldo, o que é isso? Como isso acontece? Olha só, pesquisas científicas, além de apontarem que elas são indicadores ambientais, porque isso não sou eu quem digo, isso aí são as pesquisas científicas, desse mesmo modo, já tem pesquisas científicas que apontam que essas plantas, elas liberam gotículas de água no ambiente por si só, e isso, de certa forma, já proporciona uma umidade aí no ambiente. Só que isso é algo que a gente não vê. Mas o que de fato a gente vê aqui, e que eu posso falar abertamente para que vocês compreendam, é o seguinte. Elas estão aqui, elas estão hidratadas ainda, porque elas não estão murchas. Elas estão aqui bem verdinhas. Não é verde, mas elas estão aqui bem ouriçadas. Se elas estivessem aqui desidratadas, elas estariam bem murchas. Só que o que é que acontece? Se eu pego essas plantas aqui e eu rego, o que é que vai acontecer? Imediatamente elas vão mudar de cor. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vocês veem que elas estão aqui bem acinzentadas. Isso significa que elas, apesar de estarem hidratadas, mas elas não estão com água. A partir do momento que eu rego essas plantas aqui, o que é que vai acontecer? Ela vai mudar dessa cor acinzentada para uma cor mais esverdeada. Isso significa que ela está saturada, ela está bem hidratada. E por que que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque elas possuem um monte de tricomas, que na verdade são, popularmente falando, um monte de pelinhos aí na superfície da planta. Então, quando a gente faz a rega, a água ela fica ali retida nesses tricomas, meio que a planta absorve, ela atua como se fosse uma esponja e ela fica ali encharcada. Então aquela água que fica ali nessas plantas, ela acaba sendo liberada, sendo evaporada e liberada aí em forma de gotículas no ambiente. E isso é muito importante para o cultivo de orquídeas, cultivo de vandas, entendeu? Então é por isso que eu cultivo essas plantas aqui, porque além delas serem muito bonitas, elas também têm essa função de retardar a umidade no ambiente.
E a orquídea, como gosta de muita umidade no ambiente, elas acabam se desenvolvendo muito melhor. E agora eu vou regar aqui para que vocês vejam como de fato ficam. Olha só, vê que elas já mudaram de cor. Isso aqui, pessoal, é muito importante porque tem ambientes que é muito seco, a umidade do ar é muito baixa, e isso aqui, para quem cultiva orquídea, pode acabar sendo a solução desse problema, né, do problema da falta de umidade no ambiente. Então, assim, se eu rego essas barbas de velho aqui, elas muito bem, então elas ficam ali úmidas por mais tempo. Então, a orquídea gosta muito disso, tá vendo? Porque o ambiente fica mais fresco. Além de ser muito bonita para a gente estar cultivando aí no nosso orquidário, decorando o nosso orquidário, elas também têm essa função de umedecer o ambiente. Então aí você pode estar fazendo um cortinado dessas plantas aí no seu orquidário e colocando aí as suas vandas ou colocando aqui as vandas assim do lado dessas plantas, ou também você pode estar colocando elas diretamente nas raízes. E aí não precisa você regar a planta, basta você regar apenas as barbas de velho e você já estará dando ali a umidade ambiente que a planta precisa. Tá vendo aqui, pessoal? Olha só que espetáculo. Olha só como ela fica verdinha. Olha, é assim que funciona. Tá vendo? Às vezes a gente pensa até que tá morta, mas quando a gente rega, a gente vê que ela meio que ressurge das cinzas como a fênix. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.